Pois é, Max, uma aula de desinformação, né? Desinformação e técnica de fremeamento. Técnica de fremeamento. E há uma outra técnica de fremeamento. Hoje, dia 27 de janeiro, completa-se exatos 75 anos de que o exército da União Soviética libertava o campo de extermínio nazista em Auschwitz. E aí tá no Top Trends do Twitter o seguinte, né? Exército Vermelho tá no Top Trends, né? Eles libertaram os judeus do sofrimento dos nazistas. Olha que coisa linda que eles fizeram, Max. Pois é. Agora nós vamos assistir a um vídeo feito pelo governo polonês, né? Câmera em mim aqui, que agora você precisa entender o que é fremeamento. Olha o que eles estão comemorando hoje. Os comunistas, né, o exército comunista da União Soviética libertou os judeus dos nazistas. Olha o que o povo polonês pensa disso. Nobody thought the war and its effects would last half a century for Poland. First, Germany attacks. Then Soviet Russia. We don't give up, despite being left on our own. We create an underground state, complete with a government, an army, schools, and courts. We suffer 2 occupations. The Germans murder millions of Polish civilians. The Soviets deport Poles in cattle cars to gulags in the east. They shoot over 20,000 officers during the Katyn massacre, and hundreds of thousands of Poles are forced into slave labor in the inhuman lands of the Soviet Union. Our army is reborn, moving west, where our soldiers are already fighting alongside the Allies. We conquer Monte Cassino. Our fighters wreak havoc and fear by air, too. The Germans call us Black Devils as we crush their resistance. Paratroopers make their way to occupied Poland to support the underground state, while our counterintelligence acquires secret plans of the enemy. There are Poles who save Jews, despite the threat of the death penalty. We create resistance movements, even within the German concentration camps. We are the first to alert the world about the Holocaust. Though politics appear to be more important than human lives. And nobody listens to us. Polish Jews fight the Germans in the Warsaw Ghetto without even a chance for success. Our nation comes up from the underground and fights in the Warsaw Uprising. We break the German Enigma code, saving millions of lives. But in exchange for all that we do, we are betrayed. The free world distances itself from us, leaving us behind the Iron Curtain. Despite our scars from the war, we still resist. The Pope gives us strength. Workers' strikes spread throughout Poland. The communists lose. The Iron Curtain falls. The war is over. We prevail.
Because we do not beg for freedom, we fight for it. O Instituto Nacional de Memória, na Polônia, utilizou verba pública para fazer esse vídeo, né? O governo polonês, pela primeira vez, é um governo de direita. Depois de passar anos na cortina de ferro comunista, venceu os comunistas, depois de ter vencido os nazistas, e continua até hoje, né, lutando contra os globalistas. O governo polonês é um exemplo, o povo e o governo polonês é um exemplo para todo o mundo. Todo o mundo. João Paulo II, São João Paulo II, ele fez um ato subversivo quando foi nomeado Papa. A primeira missa que ele quis celebrar fora de Roma, fora da Itália, foi em Varsóvia. Quando ele chegou lá, ele utilizou uma palavra proibida pelo governo e poderia ter sido preso, poderia ser preso imediatamente no meio da missa. Ele ainda fez com que o povo falasse a palavra proibida. E a palavra era Solidarnosc. Max. Solidariedade. Nós não imploramos por liberdade, nós lutamos por ela. Essa é a frase, então, do governo polonês, né? E os comunistas hoje aí querendo fazer técnica de fremeamento, dizendo que eles libertaram os judeus do nazismo, Max. Mas não falam que foram eles que levaram os judeus para os gulags. Exato. Só defende comunista quem não sofreu um regime comunista. Conheci lituano, conheci polonês, todos eles têm horror, tá? A comunismo, a Rússia, a história da União Soviética, eles têm horror a esse tipo de coisa. Aqui no Ocidente, né? Até na Europa tem alguns países também, né? Você tem esse comunismo assim soft, né? Ah, que beleza, o comunismo, essa utopia, né? Um sonho, nós vamos chegar à perfeição. Só aqui que ninguém sofreu de fato, né? O que o comunismo é de verdade é que fica nessa historinha, né? Essa historinha para boi dormir. Agora, as nações que sofreram realmente o jugo do comunismo, ali ele não cresce mais, ali ele não se cria mais. A gente vê agora, por exemplo, a história recente aqui do nosso vizinho, a Venezuela, né? As pessoas que vêm da Venezuela falando coisas horrorosas. E aí você tem o pessoal do lado de cá, né, do Brasil, falando: não, isso não é verdade, não é bem assim. Ah, não, isso aí é uma tática da direita conservadora, né, que tá pegando essas pessoas para falar essas coisas, mas não é bem assim a situação na Venezuela. E tem vídeo, né? Tem tudo mostrando como é, e mesmo assim, pessoalzinho daqui do Brasil, né, querendo negar a coisa terrível que é esse regime. Né? O vídeo foi excelente, fiquei até emocionado vendo o vídeo. É uma parte da história que pouquíssimo falado no Brasil, exatamente porque quer colocar a União Soviética como uma defensora da liberdade, né, que libertou os povos do jugo nazista, e ninguém aqui sabe, a maioria das pessoas não sabe, que depois que eles derrotaram os nazistas, eles colocaram um jugo ainda maior sobre essas nações que fizeram parte da União Soviética. Né? Isso foi o que aconteceu. Né? Se você já vê algum documentário, né, da Segunda Guerra Mundial, me lembro de um que é muito impactante, se chama Apocalipse, a Segunda Guerra Mundial, que são só com vídeos originais, só com filmagens mesmo, né, que tiveram muitos soldados que filmaram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, só com filmagens reais da Segunda Guerra, e ali explicando, e aí ele mostra, né, a situação de quando os comunistas invadiram, né, o estupro em massa de mulheres. Tem até uma frase que me impactou muito, né, das mulheres de Berlim falando que preferiam os americanos em cima das suas cabeças do que os soviéticos, né, em cima das suas barrigas, né? Ou seja, no sentido que era melhor sofrer um ataque aéreo, um bombardeio americano, do que esse estupro em massa que os soldados soviéticos fizeram ali na área de Berlim. Né? Então é uma coisa assim que é pouquíssimo falada, a gente compreende muito pouco, né, a situação desses países pós Segunda Guerra Mundial e tudo que eles sofreram na mão
do comunismo na mão de ferro da União Soviética. Max, então, com esse último vídeo que nós vamos colocar agora, mostrando como São João Paulo II derrubou o comunismo na Polônia, né, pedindo a intercessão dele, nós possamos também, com a ajuda de Deus, e possamos vencer os comunistas aqui no Brasil, na Polônia, nos Estados Unidos da América, porque o papel do Ronald Reagan, né, que foi um presidente protestante que ajudou João Paulo II a derrubar o comunismo nos Estados Unidos e na Polônia, possa servir de exemplo para nós hoje, né, que possamos estar de mãos dadas, né, com Trump e usando os cristãos, conscientizando os cristãos a entender o perigo do comunismo. Com esse vídeo nós terminamos o nosso boletim da manhã pedindo a Deus que nos dê forças sobrenaturais para lutar contra esses genocidas sanguinários e diabólicos. Nós vamos concluir com esse vídeo. Deus abençoe a todos, abençoe os nossos policiais, como eu sempre falo aqui, policiais civis, militares, federais, guardas municipais, forças armadas, e que todos esses homens, heróis verdadeiros, que vestem a farda todos os dias para proteger as nossas casas, também sejam um braço do povo sofrido para lutar contra esse horrendo dragão vermelho do comunismo. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Churches were closed. Part of the clergy were exiled to Siberia. W tym komunizmie była ogromna beznadzieja i poczucie bezprzyszłości. I że każda zmiana, właśnie wolny świat, komunistyczny świat, to jest wojna atomowa, to był dogmat. Then there was this incredible moment when John Paul said those words that changed the world, that were the first domino that started the chain reaction of the fall of communism. Niech wstąpi duch Twój, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. There was no way that you could contest Soviet power by force. It had to be contested by spiritual power, and he did it. What John Paul II inspired was the conviction, I'm not going to live that way anymore. And out of that transformative revolution of conscience came the Solidarity movement. John Paul II understood that men and women live and die for great ideas, and therefore he was essential to this dramatic new birth of freedom.